Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 151 da prova do Enem de 2017, prova amarela. Vamos lá então? Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de no máximo 2 pontos percentuais. O instituto tem 5 pesquisas recentes, P1 a P5, sobre o tema objeto de encomenda e irá usar a que tiver o menor erro pedido. Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Então, eu tenho aqui a pesquisa P1, P2, P3, P4, P5. Eu tenho um valor de sigma aqui, né, que ele já vai especificar o que é um parâmetro, né? Eu tenho o valor de n e o valor da raiz quadrada de n também. O erro E ele é calculado pelo módulo, né, aí de 1,96, que multiplica esse valor do sigma dividido pela raiz quadrada do valor de n. Então, e todos esses valores aqui eles estão sendo fornecidos. O que ele não está fornecendo é o valor do E que nós teremos que calcular, né? Em que sigma, então, é um parâmetro e n é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa. Qual pesquisa deverá ser utilizada, então? Aquela, obviamente, que tiver o menor valor de E, o menor valor do erro. Então, a gente vai separar aqui, né, P1, P2, P3, P4, P5, para vocês entenderem, né, como que vai ser feito o cálculo de cada uma, e aí a gente pode ver o que nós podemos fazer para facilitar a nossa vida. Então, P1. Então, eu já vou colocar lá que o P1, né, esse erro é um módulo, ele deve ser menor do que 1,96, que multiplica o valor do sigma, e o sigma nesse caso é 0,5, e tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada do valor de n. Ou a raiz quadrada já está sendo dada aqui, né? Então é 42, então eu posso utilizar 42. Eu vou colocar todos os itens aqui, né? Eu vou colocar o P2 agora. Mesmo processo, o módulo de tem que ser menor que 1,96, que multiplica. Temos o valor do sigma, que é 0,4, e eu vou dividir pelo valor da raiz quadrada de n, que é 28, ok? Depois, para P3, nós temos que esse erro, o módulo dele deve ser menor também que 1,96 e multiplica. Então, nós temos aqui agora 3 décimos e nós temos que dividir isso por 24, ok? P4, nós temos novamente a mesma situação, tem que ser menor que 1,96, que multiplica ali o sigma para P4 é 2 décimos, dividido então por 21, né? E depois, por fim, aqui para P5, que esse erro tem que ser menor que 1,96, que multiplica 0,1 agora, né? Dividido por 8. Então, o que eu queria mostrar para vocês inicialmente? Nós temos que calcular qual é o menor erro, certo? Se todos esses itens estivessem sendo trabalhados com valores diferentes, né? Como é o caso do numerador e do denominador nas frações aqui, da razão entre o sigma e a raiz quadrada de n, né? Se fosse só isso, nós teríamos que calcular, achar alguma estratégia. Observem que esse 1,96 ele está sendo multiplicado, né, o mesmo valor em todas as pesquisas, tanto na P1, quanto na P2, quanto na P3, quanto na P4, quanto na P5. Então, nós vamos desconsiderar para fim da nossa análise, gente, porque quando eu multiplicar ele, se eu multiplicar todos os meus valores vão ser alterados com a mesma razão. Então, eu posso me concentrar em analisar somente essas frações aqui. Quando eu vou comparar frações, tem 3 mecanismos, né, para a gente comparar. Ou eu comparo as frações com o mesmo numerador, né, que fica mais fácil, ou eu comparo aquelas com o mesmo denominador, ou eu faço a razão do numerador com o denominador, né, e aí eu encontro no quociente qual vai ser o menor valor. Mas, se a gente for observar, não se enquadra em nenhuma das duas primeiras. Essas frações não têm o mesmo numerador e nem o mesmo denominador. Mas eu quero que vocês observem que nós temos aqui uma situação muito fácil que pode ser resolvida. Vocês conseguem perceber que nós temos variando aqui de 1 décimo a 5 décimos? Então, se eu dividir o item, a primeira fração aqui, né? Se eu dividir tudo por 5, eu consigo obter 1 décimo no numerador, só que, obviamente, vou ter que dividir o denominador também por 5 daí, certo? Então, é isso que nós temos que fazer. Então, nós vamos substituir aqui essas novas frações encontrando frações equivalentes.
Se eu dividir 5 décimos por 5, eu tenho 1 décimo, né? E se eu dividir 42 por 5, vamos lá, 42 dividido por 5, se a gente pegar 8 vezes 5 dá 40, vai sobrar 2, então sobra 2 décimos, 2 inteiros, vou transformar em 20 décimos, e vai dar 4 décimos para cada um, né? Então, 8,4. Professor, por que você está fazendo isso? Porque, fazendo isso, a gente vai conseguir frações de mesmo numerador, e fica muito mais fácil compará-las, né? Aqui nós vamos dividir em cima e embaixo por 4, então 4 décimos dividido por 4 fica 1 décimo, e 28 dividido por 4 fica 7. Vejam que agora eu tenho já duas frações com o mesmo numerador. Quanto maior for o denominador, né, não vai ser maior o resultado, vai ser menor, porque eu vou estar dividindo por um número maior. Então, nós vamos ficar com todas as frações com o numerador 1 décimo, e aquela que tiver o maior denominador será a maior fração. Aqui, nesse caso, nós podemos dividir, né, por 3, então 3 décimos por 3 também vai ficar 1 décimo, e 24 por 3 vai ficar 8. Aqui nós vamos dividir por 2, né, pessoal? Se vocês analisarem lá, nós podemos aí dividir, então, por, por 2. Porque aqui, dividindo por 2, né, nós ficamos com 1 décimo também, e 21 dividido por 2, nós nem precisamos montar, né, 20 por 2, 10, e 1 por 2, meio, então 10,5. E aqui na última, na P5, dá para a gente só repetir, porque o nosso objetivo era ficar com o numerador 1 décimo e todas têm 1 décimo. Qual é a maior fração que eu tenho aqui? Né? A maior não, perdão, a menor, né? Para ter o menor erro. É aquela que estiver com o maior denominador, porque ela vai dar um número menor. Eu estou dividindo a mesma parte em número de partes maior. Então, se vocês observarem aqui, nós temos na P4 o maior denominador. Então, portanto, a alternativa correta, letra D, P4. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Bons estudos e até a próxima.